Bem-vindo ao Análise de Obras, um podcast para desenvolver o seu senso crítico. Desta vez, o tema é Sociedades Opressivas. Aprenda a refletir sobre a cultura e sobre si mesmo, através de filmes e séries de TV. E tudo isso com muita diversão. Vamos começar? E hoje nós iremos falar sobre Nascido em 4 de julho de 1989, dirigido por Oliver Stone. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Então vamos lá, Francisco, conta aí, como foi? Foi uma experiência muito legal, porque eu não conhecia ainda, esse filme. Quer dizer, assim, eu já tinha ouvido falar nele, um filme muito famoso, do Tom Cruise, antes do Tom Cruise virar só um ator de ação, quando o Tom Cruise trabalhava mais como ator, propriamente dito, a gente poderia colocar assim, E eu gostei bastante desse filme porque, assim, é um filme de guerra. Eu acho que ele é muito interessante, porque ele estabelece alguns paralelos com a cultura americana, que geralmente, assim, os filmes de guerra, eles são muito, digamos assim, unilaterais, sabe? Tava tudo bem, de repente veio uma guerra e começou toda uma confusão e morreu um monte de gente. E nesse filme, parece que ele já coloca que já há uma cultura bélica no esporte, no seio da família americana, no patriotismo, Quer dizer, a guerra é algo que faz parte dessa cultura americana. Ela tá, assim, diluída em vários outros ritos da vida cotidiana e o nosso protagonista entende que a culminância da sua vida vai ser quando ele for pra guerra. E aí acontece que ele vai, e aí o filme, ele voltar pra casa, tudo isso acontece tipo em 1 hora de filme, o filme tem 2 horas e meia. Então o filme, ele é sobre essa discussão do que é a guerra nesse momento de contracultura americana. Quer dizer, o que é a guerra sobre esse novo olhar jovem. É um filme sobre a juventude. É um filme sobre um momento de quebra de paradigma com relação ao Vietnã. Um momento em que o patriotismo é colocado em xeque e a guerra é entendida como algo que move interesses, não uma nação que deve derrotar o comunismo, mas sobre interesses políticos de terceiros que não estão nem aí pra gente e que usam a gente como massa de manobra. Então eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele trata o tema das sociedades opressivas de um modo muito inteligente. Nós estamos falando de sociedade opressiva faz um tempo já, E esse filme, ele é muito educativo, para mim, principalmente. A gente falou no Forrest Gump, aparece esse mesmo período histórico dos Estados Unidos, E aqui nesse filme é muito mais explicativo, conta mais dos detalhes, Conta como acontece dentro da família, conta o menino crescendo, se imaginando soldado, porque o pai dele era soldado, porque o avô era soldado, tinha participado da guerra em alguma medida. E isso é muito importante, faz parte da identidade dele como indivíduo, da família e da sociedade como um todo. Ele estava pensando no coletivo. Ele era esforçado na escola para ser o melhor atleta, para ser o melhor aluno, ele tinha de perder peso para a competição e ele fazia tudo isso com muito esforço. Para quê? Porque ele ia defender o país, a honra, a liberdade e tudo mais que estava nessa ideologia assim, da família. Então eu acho que esse filme é fantástico, ele é educativo, ele ensina, ele mostra como as pessoas podem ser aliciadas ou encantadas, é uma espécie de encantamento, a pessoa é encantada desde a tenra infância para ela fazer aquilo. E depois aquilo tudo parece muito natural. E aí esse filme também é gostoso porque ele mostra o desencantamento. Ele mostra o encantamento e o desencantamento. O que você achou do desencantamento? Achei interessante isso, Porque esse filme, ele parece que ele é aquele gênero literário que é o romance de formação. Aquele romance que pega um jovem ingênuo e aí ele toma umas pancadas da vida e aprende como as coisas são. Então eu achei muito legal porque eu achava que, assim, que ia ter um certo equilíbrio entre o encantamento, a guerra e o desencantamento. Mas o desencantamento é muito maior, Ele tem um espaço muito maior. É um filme que mostra, assim, quer dizer, que o cara foi até lá, foi ferido gravemente, e aí ninguém dá mínima. E aí é engraçado que tem dados momentos que ele parece que ele se sente um idiota. Quando o cara fala, eu fui pra guerra e tal, eu digo, cara, mas ninguém liga. Eu não tô nem aí pra sua guerra. Isso aí é coisa de branco. É engraçado que aquele amigo dele quer oferecer um emprego pra ele de caixa, e aí ele fala, não precisa, o governo me dá uma aposentadoria de $1.800. Que é uma fortuna, E aí o cara vira pra ele e fala, que isso aí é uma mixaria.
Mas é interessante que o amigo dele não percebe quanto isso é ofensivo pra ele, né? Porque isso é tipo assim, a glória que ele conquistou e que ele vai ter o resto da vida dele, né? Assim, o governo vai bancar ele porque ele é uma vaca sagrada, assim, ele é o cara que defendeu a América. Então eu acho que é interessante porque isso começa a ser percebido por ele logo na guerra. Quer dizer, ele sem querer mata um amigo, mata um colega e esse crime é abafado pelo capitão. Ele comete outro crime de guerra que eles sem querer atiram numa família, matando mulheres e crianças, e isso é abafado. Quer dizer, então aí ele já começa a ver que a coisa está meio esquisita, e aí quando ele é ferido, ele vai para um centro de emergência que o governo não manda dinheiro, quer dizer, morreu, não tô nem aí, e depois ele volta e aí ele tem esse grande arco onde ele acaba se politizando no final e virando uma figura que tende, que a guerra acaba sendo mais uma máquina de morrer jovens, que se sustenta uma série de mentiras e falácias políticas, né, do que propriamente uma cruzada pelo bem da humanidade. Então eu acho que esse filme, ele mostra, assim, várias instâncias da decepção. Na guerra, no hospital, com os amigos, no seio familiar, o irmão dele marcado pela contracultura, a mãe dele que já tá fatigada de ter que cuidar dele, porque ele não é só que ele tá mal do corpo, ele tá mal da cabeça, entendeu? Então eu acho que esse filme é um filme forte, assim. Você acha que no final desse filme, quando ele vira aquele político, ele vai fazer aquele discurso no começo que a gente não sabe o que ele vai falar, mas que ele vai falar, que ele se reinventou, você acha que ele dá uma solução interessante? Ou você acha que ficou uma coisa meio, tipo, ingênua? Vamos nos unir e reformular a política, entendeu? Tipo assim, porque depois do Vietnã teve outras guerras americanas que também foram condenadas, como no Iraque. Então você acha que o filme, tudo bem, ele faz a crítica, faz o desencanto, mas você acha que ele conseguiu construir uma resposta à altura? Eu acho que ele fez o melhor que ele pôde na época, porque a guerra é uma coisa que vem desde que o homem apareceu. Ele apareceu no planeta, apareceu a guerra junto com ele, está imbricado no DNA. Então a guerra não é uma coisa que você vai com um discurso fala, ou discurso mágico que apaga, resolve, entende? Não é assim, né? A guerra é muito mais ancestral e ela é muito mais profunda, porque ela vai no âmago dos nossos medos, das nossas sombras, dos nossos dos nossos conflitos, tudo que tem de negativo dentro do ser humano resulta em guerra. Então não tem um discurso maravilhoso, mágico que desfaz isso. Naquela época, ele teve que passar por esse processo de maceração profunda, e é interessante porque quando a gente falou de Forrest Gump, eu lembro de ter comentado com você, eu falei assim, mas a Jenny, que era a personagem lá de Forrest Gump, né, ela saiu dentro da cultura americana, ela saiu de dentro de uma família disfuncional, mas ela saiu de dentro de uma família. E é interessante que esse rapaz, o Ron, ele saiu de dentro de uma família funcional, classe média, trabalhadora, com mais vários irmãos, e dentro de um high school, dentro de dos pressupostos todos muito mágicos, muito bonitinhos. E ele teve que passar por um processo longo de desencantamento. E o desencantamento é um processo, para mim, de autoconhecimento. Eu sou muito fã desse termo, de desenvolvimento pessoal, porque é isso, muda a percepção. Mas não mudou porque eu fiquei um bobo alegre, mudou porque agora eu já vi, eu consigo comparar com muitas coisas que eu fiz e que eu vi anteriormente. E aí, quando ele foi falar lá, ele era uma pessoa muito madura nesse assunto, porque ele pensou muito a respeito. Você consegue envelhecer sendo um babaca, sem fazer comparação com nada e acreditando numa coisa, sei lá, monocromática, assim. Unilateral, né? Unilateral. E ele não, ele teve que dialogar com tudo que ele tinha dentro e se amadureceu e foi falar o melhor que ele podia. Naquele momento era melhor para a guerra. Ele falou no momento do filme, eu troco qualquer coisa, qualquer crença, qualquer valor que eu tenha tido anteriormente para ter o meu corpo de volta e o direito de ter sexo e ter uma pessoa amorosa e de ter uma vida plena, porque eu não tô mais pleno, eu já tô azarado aqui. Eu acho que ele começou assim muito, tipo, vamos discutir a América, entendeu? Essa cultura americana de um modo muito, assim, buscando as raízes. Sabe, vamos na raiz, vamos no esporte, vamos no núcleo familiar, vamos no patriotismo, vamos nas brincadeiras. Eles de soldado, como você lembrou muito bem, no começo, eles já aparatados, com brinquedos lúdicos que já preparam para essa consciência futura guerreira. Só que no final parece que é tipo assim, olha, vamos conversar, fazer uma nova América, vamos adotar bandeiras de causas sociais, do movimento negro, dos feministas, e vamos construir uma América mais legal. A gente sabe que esses movimentos tiveram voz, têm voz hoje, e os Estados Unidos continuam fazendo guerra. Entendeu? Assim, eu acho que no final ele aposta numa consciência política que eu acho que ele não critica, entendeu? Eu acho que tipo, ele critica a guerra, ele critica o patriotismo, mas aí ele brota uma solução de tipo,
vamos nos conscientizar politicamente, mas acho que ele não põe isso em xeque. Entendeu qual é o ponto? Eu acho que a parte dos demônios dele são mais legais. Por exemplo, quando ele tá no México, como ele consegue, de certo modo, reconstruir uma vida sexual com garotas de programas mexicanas, entendeu? Que ele encontra o William Dafoe, que também é um veterano completamente louco, ele vê que ele não pode viver daquele jeito, ele vai lá e conta pra família do cara que ele matou, ele decide se engajar. Eu acho que assim, acho que o filme ele foi meio panfletário no final das contas, entendeu? Eu acho que ele combateu uma noção patriótica, militar conservadora, mas por outro lado, a noção progressista parece que ele exalta. Fala, é isso, sabe? É essa galera que a gente tem que ouvir. E a gente sabe que, quando toma o poder, progressistas e conservadores não tem lá muita diferença, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu vi uma palestra do Harari esses dias que me deixou intrigado. A palestra dele era mais ou menos assim. Ele fala que, por exemplo, quando tem uma classe contra outra, uma classe dominante, ela fala. Ela diz, quando o outro fala, ela fala, eu não quero te ouvir, eu já sei o que você fala, eu não quero te ouvir. Se ele não tem poder, esse fala e o outro não fala. O outro não tem direito de falar. Ele simplesmente vai passando por cima. Então, eu acho interessante esse ponto de vista do que o Harari trouxe, que ele fala que às vezes é legal a pessoa brigar, criar guerra, criar conflito, criar oposição, para ele ter pelo menos o direito de falar. Porque geralmente a pessoa não tem direito de falar. Ela é sapateada, a pessoa dança o tango em cima do outro. Israel lá, por exemplo, os palestinos não tinham... O Israel está muito forte, então os palestinos não têm muito espaço de querer falar ou dizer alguma coisa. E eu acho que, nem, por exemplo, nessa contracultura, nessa oposição, nessa brigaiada toda que eles estavam aí, que eles fizeram, eles ganharam espaço de falar. Então o filme acaba num momento que esse pessoal da oposição, da contracultura, teve um espaço para falar, porque eles não tinham espaço para falar. Tanto é que nas militâncias deles, eles iam lá, eles levavam borrachada e saía correndo fugido, porque era assim, eles não tinham direito de falar, né? A grande maioria tinha voz e eles não. Eles tiveram a oportunidade de subir num palanque, seja lá o que for, eles tiveram o direito de falar. Já é uma grande coisa. Quando a gente falou na África do Sul também, que a gente fez o debate lá sobre Mandela, os negros ali não tinham espaço nenhum. Então eles fizeram uma guerra civil, fizeram uma rebordósia no país, aí eles ganharam espaço de falar. Aí eles foram falar. Até então eles não podiam falar. Agora, que nem o problema da Ucrânia, o Harari quis dizer também que se não fizer uma oposição, não tiver espaço deles poderem falar, os russos simplesmente vão lá, dançam o tango e falam o que eles querem. Quem manda no país são eles, quem tem poder são eles, quem sabe das coisas são eles. Os outros acolhem. Então esse filme, para mim, mostrou uma coisa interessante. Mostrou que houve uma militância e acaba o filme de uma forma, assim, bacana, na minha opinião. Você já mencionou que já não achou tão bacana. O que você acha que seria educativo acontecer? O começo do filme, quando ele vai para a Guerra do Vietnã, eu lembrei de um grande clássico da literatura, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. E o Guerra e Paz, ele coloca, e eu acho que ele consegue trazer isso no filme, que na guerra ninguém sabe de nada. Ninguém sabe nada que está acontecendo. É um caos absoluto. Tá todo mundo em pânico. E eu acho que o filme coloca isso muito bem. Eles cometem erros estratégicos. Ele mata o cara confundindo com o Vietcong. Inclusive a ideia, né, da silhueta, né, de tirar a individualidade, eu achei brilhante, né, essa cena. Achei realmente uma cena muito bem pensada do ponto de vista cinematográfico, quando ele tem aquele fogo amigo. Só quando ele volta para a América, eu acho que ele devia fazer um olhar, digamos assim, que a vida é muito difícil, é difícil você escolher um lugar para onde ir. Porque os manifestantes, eles podem até ter uma consciência política, mas eles também não foram para a guerra, entendeu? Muitas vezes eles estão completamente equivocados, entendeu? Muitos deles estavam lá só por bagunça. Acho que o Forrest Gump faz essa crítica quando tem aquele namoradinho da Jane que bate nela e o Forrest bate nele, né? Ele é um puta cara escroto, ele fica falando, não, porque são esses políticos que me deixam assim. Sabe, não é. Você não bateu na sua namorada por causa do Johnson, né? Você bateu porque você é ruim mesmo. Então, assim, eu acho que o filme, eu acho que ele devia, assim, fazer uma crítica, assim, mais sobre, assim, seguindo aquela linha que eu acho que ele começou, que é, assim, sobre aquele DNA da América, sabe, assim, essa crítica que tá no DNA de uma cultura, que é uma cultura belicosa. Não é simplesmente subir num palanque e fazer um novo discurso, criar uma nova narrativa sobre o mundo. Seria, assim, você realmente assumir que uma guerra é uma situação difícil e que ninguém sabe nada sobre a guerra, os efeitos positivos e negativos que vão ter a longo prazo. Não sei, a guerra do Vietnã, muitos falam que foi um erro, entendeu? Mas também na época era difícil os Estados Unidos ter essa noção também, entendeu? Sabe, não é tão simples você tomar esse tipo de decisão, entendeu? Sabe, eu não sei exatamente o que se passava pela cabeça dos políticos para começar, mas não era só maldade, entendeu? Tinha um cálculo ali, tinha uma estratégia. Claro, tem toda a ideologia, parar o comunismo, blá, 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 blá,
Temos que ser, né? O Tom Cruise, ele fala isso, né? Eles estão em Cuba. Cuba fica alguns quilômetros aqui, eles têm mísseis apontados pra gente e tal. Ninguém vai ser livre, mas, assim, além dessa ladainha, eu acho que, assim, há um motivo do porquê as coisas acontecem. Então, eu acho que, assim, o filme, ele acabou maniqueísta, entendeu? Ao ponto. Eu acho que o filme, no final das contas, ele ficou, assim, muito, tipo, sou um filme progressista contra a guerra. E ponto. E não um filme como, por exemplo, o Nada de Novo no Front, que é um filme que condena a guerra, mas aquele pacifista que assina o tratado para acabar a guerra sob pressão dos franceses, viu que o exército francês não estava nem aí para a Alemanha, e a gente sabe o que aconteceu depois, que foi a Segunda Guerra Mundial, que eles deixaram uma Alemanha destruída. Então eu acho que esse é um fim da guerra para falar assim, sabe, na verdade, a condição humana é uma condição muito trágica, é muito difícil, entendeu? É difícil de lidar com isso. E eu acho que o filme, ele coloca que no final você pode subir num palanque e se descobrir politicamente, se engajar, que as coisas vão mudar, entendeu? Só que elas não mudaram. A própria história mostra que elas não mudaram, entendeu? Esse que é o problema, entendeu? Eu acho que foi um filme ingênuo no final. Eu não achei ingênuo. Voltando à história do Harari, que um grupo que não tinha voz conseguiu voz, um grupo inteiro de pessoas fazendo oposição conseguiu dizer, em meio a várias outras falas, ele conseguiu dizer, e logo depois a guerra acabou. Porque isso daí era uma guerra muito mais ideológica do que necessária de combate imediato. Existia a história da Guerra Fria, que é esse combate entre as duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos. Eles não guerreavam diretamente com eles porque não dava, porque senão ia dar em bomba nuclear e ia acabar com tudo. Fizeram guerras por meio de terceiros. Então o Vietnã, não sei se você sabe, o Vietnã do Norte estava sendo abastecido e apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos, para que o país se independizasse. Então as duas grandes forças ficou alimentando com tropas, com essa estrutura bélica, para ficar fazendo isso que foi feito. Precisava disso? Era muito mais uma questão psicológica de falar quem é que manda no mundo somos nós, olha como nós somos fortes e poderosos. Não tinha uma necessidade imediata, não é ninguém que está entrando na tua casa e roubando o teu prato de comida. É só uma necessidade de provar para o mundo quem manda, sabe? E quem estava levando chumbo no meio da história era o que o Ron diz lá, quem estava levando era o peasant, né? Que é o quem? Lavrador, que era o peão, a pessoa humilde, as crianças e tudo mais. Então eu não acho que terminou de uma forma ingênua, e também acompanho o que aconteceu na história. Só que acabou de acontecer, a pessoa teve voz para falar, acabou com a Guerra do Vietnã, não ali imediatamente, parece que só acabou de 2 ou 3 anos depois desse discurso, mas acabou, e esse pessoal participou no processo de término. Acabaram-se as guerras do mundo? Não, não acabou. Até hoje tem e vai continuar tendo. Eu acho que é por aí. É um caminho que não tem uma solução mágica de falar algum discurso final e impactante que acaba, não é discurso que acaba com guerra, e não é simplesmente problematizar e deixar o outro falar, ai, mas não tem solução para o mundo, somos todos seres horríveis, horrendos, e temos que morrer frustrados, é assim que um bom filme e uma boa literatura e uma boa produção cinematográfica tem de trabalhar. Isso que é um trabalho científico das humanidades. Não, eu acho ele interessante, assim, o filme ele propõe um posicionamento, mas eu acho que eu comecei o filme muito empolgado com aqueles paralelos que ele fazia e eu acabei meio decepcionado, assim, sabe? Eu acho que quando ele subiu no palanque a coisa desandou, assim. Não, e é interessante porque também ele não foi mostrar o discurso dele, eu acho que foi até uma sacada do diretor. Sim. Ele teve voz, ele teve oportunidade de falar, e ele, enquanto está indo lá para o palco, ele diz, a gente esperou muito para chegar aqui. Então, quer dizer, antes disso, eles levaram muita borrachada, muito gás e muitos nãos, né? Vamos falar um pouquinho lá quando ele foi para o México, porque isso também, acho que ficou também como um marco nos Estados Unidos, porque mostra um pouco disso, né? Que o veterano tentando fazer sexo com uma prostituta lá no Forrest Gump, a ideia de que os veteranos que não podiam mais, que não tinha ereção, que não tinha nem controle do corpo da cintura para baixo, buscava esse tipo de solução. Será que isso traz satisfação? O que você acha? Então, eu gostei muito desse momento do filme, sabe? Eu achei que aí o filme ele foi muito criativo e menos óbvio do que eu senti, pelo menos, que ele foi mais pro final. Eu achei que nessa parte foi muito legal, né? Porque ele vinha de uma família católica, né? Não sei se é católica, né? Mas uma família cristã, uma mãe extremamente moralista. Geralmente eles são evangélicos, né? Nos Estados Unidos. Né? Uma mãe muito moralista, e foi nas prostitutas, na prostituição, que ele encontrou um carinho que ele não conseguia encontrar em lugar nenhum. Então eu achei que esse momento foi muito bonito do filme. Eu acho que dá uma satisfação porque, né, digamos, há
vários modos de você ter o prazer sexual. E eu acho que ele conseguiu ali, claro, ele não tem ereção, mas o filme dá a entender que... Tem até uma hora que eu fiquei na dúvida, né? Se ele teve ou não, né? Depois um dos caras fala, eu não consigo fazer, e ela acha engraçado e fala, então acho que não teve, né? Mas eu acho que sim, porque tanto que ele até chora, né? Ele até se emociona, né? Ele até vicia, né? Mas quando ele chorou tudo mais, eu fiquei meio confuso, assim. Depois de eu entender que ele gostou mesmo, porque ele quis comprar até o presente, já estava pensando, já estava desenrolando uma novelinha de amor ali na cabeça dele, né? Mas ele estava chorando e eu falei, nossa, mas que coisa frustrante, né? Você ser um jovem de 20 e poucos anos, que é quando você tá com hormônio a milhão, e você ter que fazer essa cruzada de perder sua potência, né, sexual, e de ter que ir com uma prostituta com uma mãe moralista, eu acho que vem muita culpa junto. Não é uma coisa assim, mesmo sendo truculento do jeito que foi, não é uma coisa tranquila, né? Então podia ser um choro de culpa e medo junto. Mas acho que não, né? No final das contas, eu também acho que ele gostou. Eu senti que ele ficou emocionado no final, né? Porque parece que ele conseguiu ter uma mulher na cama com ele, e parece que ela se satisfaz com ele também. Ela é muito carinhosa com ele. Essa parte eu gostei bastante do filme. Eu achei uma parte muito inusitada, mas também é legal, porque ele percebe que a vida dele não pode ser isso. A vida dele não pode ser fugir pro México e ficar andando de prostíbulo para prostíbulo, bebendo e se drogando e comendo minhoca. A vida dele tem que ser mais que isso. Essa parte, eu gostei que ele vai, digamos, acertar os seus demônios. Ele vai lá e encontra a família do cara, fala que teve um fogo amigo e ele acabou matando aquele cara que era filho único, né? E é muito legal isso. Porque geralmente os filmes de guerra, eu acho que essa é uma grande sacada do Oliver Stone nesse filme e da equipe, né, que criou esse filme, é que geralmente na guerra, principalmente do Vietnã, as pessoas que eles matam são muito distantes, né? Então você vai naquele país, você fica lá, sei lá, um ano, você mata um monte de gente, você vai embora. Você nunca mais vai encontrar, você não vai mais voltar para lá. Claramente, você nunca mais vai voltar para aquela região. Então esse filme, ele traz essa culpa de você matar alguém que você sabe onde mora, que você sabia o nome, que você conhecia, e matar num momento de guerra, né? Quer dizer, não foi um conflito pessoal, ele matou durante o tiroteio. E ele ter que até ali lidar com essa culpa, quer dizer, o soldado não é esse robô, o soldado é um ser humano que muitas vezes tem dificuldade em lidar com essa sua responsabilidade de guerrear. Então eu achei essa parte muito legal. O que você achou dessa necessidade dele de encontrar a família lá do cara que ele matou em guerra e dar explicações, né? Ele ter essa necessidade de falar como foi, de construir uma narrativa de como aconteceu isso. Eu não sei, ouvindo isso daí me traz outras coisas da minha vida, de outras circunstâncias, porque eu acho que a família lá, ela recebeu a informação de que o filho morreu de uma forma heróica e retumbante. E de repente, para a família, morreu uma pessoa querida. Então, se eles ficam com o imaginário desse jeito, tanto melhor. Quando vem uma pessoa de fora querendo se libertar e dizer a verdade, o que acontece? A verdade só suja essa imagem bonita que eles guardaram como se fosse um perfume da rosa, sabe? Suja. Então, na verdade, quem estava com os demônios e precisando falar e etc., era o cara. Então, o Ron, ele estava com culpa, ele foi lá falar, ele não ajudou em nada a família, ele prejudicou a família, ele colocou lama na história da família. Ele colocou lama na história da família. Então eu vejo muita gente que eu conheço que fala assim, Henrique, mas eu cometi tal coisa, eu preciso ir lá falar para a pessoa. Né? Tem gente que eu conheço que vive no armário, né, que é homossexual, e a pessoa fala, mas eu preciso ir lá falar para os meus pais, eu preciso mostrar para o mundo, eu preciso explicar em detalhes. E aí eu falo assim, mas você vê que loucura? Na minha cabeça é parecido com isso. A pessoa está precisando falar, ela está conflitada com os demônios dela e com as culpas dela. Quando ela fala para a família está no mesmo estado lá. Ela está com o imaginário limpo e com as águas cristalinas. O outro vem e joga lama na história. Então, quem está precisando falar é a pessoa, né? Que nem no caso do Ron, era ele que estava com problema. A família não estava precisando dele para nada. E essa explicação não libertou ninguém de nada. Então,
Eu não sei, é interessante eles trazerem isso no filme, e eu aconselharia as pessoas que estão muito atormentadas tentar se depurar por si próprias em vez de querer se explicar, né? Ele mesmo, Ron, quis lá falar pro tenente dele, lá pro superior dele. O superior dele não interessava, naquele momento de conflito, com guerra, bomba estourando, um monte de gente morta sob o seu comando, você vai ficar fazendo guerras processuais por causa de um soldado que em meio a uma confusão toda matou um amigo? Não contribui, fica quieto. É você que está com problema. Tanto é que o comandante dele fala: não, eu já entendi, obrigado, tchau, não me volta mais aqui com essa história. E ele que vai arrastando o dilema, né? Então, o que você acha disso que eu falei agora? Que é legal falar a verdade e deixar o outro muito bem esclarecido do que aconteceu? Você acha que ele contribuiu com a família do cara? Quando ele começou a falar e a família contou o que aconteceu, eu pensei, pô, ele não vai falar. Eu não falaria. Eu pensei nisso, eu falei, eu não vou falar. Eu não vou falar que o filho único dele, de 19 anos, pegou um avião, foi até o Vietnã pra morrer por causa de um equívoco outro americano. Meu, né? Porque é isso, parece que tanto que a família fica meio pasma, né? Eles ficam meio assim, é isso, tipo, eu criei meu filho a vida inteira, ele treinou, ele foi pra guerra e tal, pra morrer porque você tava assustado e atirou sem ver. Parece que isso tira completamente o valor da coisa. Parece que você morre por uma coisa meio idiota, assim, né? Tipo, ele só morreu porque o cara tava assustado. Ele tinha fugido do tiro, ele tava indo na direção certa, né, dos aliados dele, o cara, em tese, tava cobrindo ele enquanto ele corria, e ele morreu. E aí a esposa do cara vira e fala, bom, eu não posso te perdoar. Deus pode, eu não vou te perdoar, porque, olha o que você fez. Mas esse é o problema, talvez ele era muito jovem para passar pelo que ele passou, né? Para digerir isso. Porque né, e eu acho que, diga-se passagem, mérito de atuação do Tom Cruise, né, que eu acho que consegue passar isso, essa loucura, essa angústia, claramente perturbado. Eu acho que o Tom Cruise passa isso muito bem pro personagem, diga-se de passagem. Eu acho que isso também é uma crítica a como que a guerra vai capitalizar jovens por um discurso irreal para viver coisas que eles não têm como digerir. Mas assim, como você lida com a culpa, sabe assim? É um cara que até ali o que ele tinha que lidar? A mãe dele era pentelha, uma playboy, sabe? Sair com a menina no baile da escola. Com o que ele tinha que lidar, entendeu? E aí de repente ele mata um cara e aí ele quer se confessar para alguém e aí tipo os caras, pega sua arma e vai pra guerra, entendeu? Morreu, guerra é assim mesmo. Amanhã tá desembarcando mais não sei quanto daqui, tá? E não, tanto que tem até um momento, né, que ele tá no bar, né, jogando sinuca, e tem um cara que fala pra ele, fala, eu também fui pra guerra, eu fui pra Coreia, no primeiro dia morreram 5.000 homens, entendeu? Tipo, cara, você foi pra guerra, você perdeu, conforme-se com isso, a vida de um soldado é assim. Eu acho interessante isso daí, porque quem vai pra guerra, todo mundo tá na pressão. Aí eu tava assistindo um show de dança, reality show, e o cara falou, mas porque pra mim foi difícil, não sei o que lá. Daí o cara que é juiz, ele falou assim, mas todo mundo que tá concorrendo com você, todo mundo tem o mesmo tempo pra aprender, tem o mesmo tempo pra treinar, tem o mesmo tempo pra dançar, tem que dar conta da história. Então, na nossa sociedade hoje em dia, todo mundo tem que dar um jeito de pagar IPTU, todo mundo tem que dar um jeito de criar o filho, todo mundo tem que dar um jeito de pôr comida na mesa, todo mundo está sob a mesma pressão. Então, essa cena que você está mencionando aí, ele vai reclamar lá, né, jogando lá bilhar, e o cara diz para ele, para que se mimimi, você acha que é só você que foi pra guerra e que tá com dor? Todo mundo viu isso daí, para que teu mimimi. Mas quando a pessoa tá sofrendo, ela acha que é só ela, que ela é o centro do universo, ninguém sofre mais do que ela é a rainha sofredora, sabe? Ele é o rei sofredor do problema. E aí quando eu penso duas vezes quando eu vou reclamar de alguma coisa, porque tá todo mundo sob a mesma pressão. A fila do banco é para todo mundo, o dia tem 24 horas, é para todo mundo, o IPVA é para todo mundo, você quer ter um carro, IPVA é para todo mundo, imposto de renda é para todo mundo, você acha que era só para você? As pessoas entram no mimimi que parece que ela é a única sofredora, só ela que sabe sofrer. Mas você acha que isso também tem a ver com a imaturidade dele, juvenil? Ele não sabe lidar com essas questões? Eu acho que é do ser humano isso daí. No nosso palco interno, a gente é o grande artista, né? Então, quando a gente sofre, a gente acha que, nossa, como que eu posso estar passando por tamanho infortúnio? Eu acho que eu vivo isso dentro de mim mesmo. Você se vê fazendo mimimi, não? Como é o mimimi para você? Eu acho que sim. É porque eu acho que esse mimimi
é uma sensação de ressentimento quando você acha que você devia ter mais valor do que você tem. Eu acho que no mundo que a gente vive é fácil você se ressentir, né? Porque a vida nunca é do jeito que a gente quer, né? Ou do jeito que a gente planeja. Então eu acho que, assim, principalmente a minha geração também, acho que foi uma geração que criaram muita expectativa sobre ela, sobre seus rumos, e foi uma geração que, né, enfrentou muita dificuldade, enfrenta ainda, né? Muita dificuldade para emprego, os pais conseguiram ganhar muito mais dinheiro muito mais cedo do que ele. Ou assim, você entra num emprego e você vê que, tipo, às vezes você chega até a um cargo bom, mas tipo, dali você sabe que não vai passar, sabe, assim? Ou se você vai passar, vai ser, tipo assim, daqui 15 anos, assim. Porque, tipo, o seu supervisor também não vai passar dali, e o chefe dele também já tá no topo, e até você chegar nesse lugar, tipo, só aposentando ou morrendo o cara da frente, e você não ser demitido até lá também, né? Então eu acho que é muito fácil você se ressentir nesse mundo e ter essa coisa de a minha dor, né? Mas é necessária a resiliência, entender que a sua dor é a dor do outro também. É claro, também porque a situação dele é horrível, nem você falou, um jovem, tão jovem, você é uma bomba de hormônios e você tem que ficar travado numa cadeira impotente ainda. Se ele tivesse pelo menos isso, né, talvez ele tivesse uma relação um pouco mais tranquila com a vida, né? Tanto que ele perde o amor, né? Eu acho que essa é uma cena muito colorida. Também, de novo, o diretor mostra com uma poesia muito grande. Ele perdendo o amor da adolescência dele, né? Quando eles estão na faculdade e ele tá indo com a cadeira e a cadeira trava no negócio da rua, e aí ela sobe, né, nesse degrau, na calçada, Não, você né? quer subir, não é dito, mas fica claro, como que eu vou subir com essa cadeira de roda, essa escadaria toda? Não tem. Não, ele não consegue nem sair da rua e ir pra calçada, já trava ali, né? Uhum. E ela segue e vai, e ele nunca mais vê ela. E ela segue a vida dele, e aí ele percebe que ele foi privado de amar também, né? Vamos falar um pouco da mãe. A mãe dele eu acho que é uma figura interessante também, porque quando ele é jovenzinho e o amigo lá dá uma revista Playboy pra ele, que na época lá dos 1960 e pouco, 70, não tinha nada na Playboy, tinha uma mulher com roupa, provavelmente. E a mãe dele fala, não me entra com essa perversidade aqui, que isso daqui é uma casa direita, não sei o que lá. E aí quando ele volta, que ele passa pelo processo de chegar aos vizinhos, eu vejo que também quis demonstrar isso no filme, né? Como que para a família é importante a imagem que a família tem. Então quando ele chega à noite bêbado, que todo mundo começa a acender a luz lá, os vizinhos do outro lado da rua, para a mãe dele aquilo era uma mortificação. Como meu filho, como eu, como representante disso, como é mal para mim, como é insuportável esse tipo de coisa. E esse tema para mim me parece interessante, como a dor física do outro é pouca coisa, mas a minha dor moral dos vizinhos pensarem mal de nós ou de mim é insuportável. Você tem que ir embora dessa casa. Tanto que ela fala pra ele vai pro inferno, né? A história do pênis também, né? Que para ele era uma coisa assim, como que hoje meu pênis não fica mais ereto, que é uma coisa tenebrosa. A mãe dele não podia falar a palavra pênis, né? A palavra pênis já era uma coisa pecaminosa, horrenda. Aí ele fala pênis, pênis, pênis. Essa cena é genial. Pênis ereto, pênis, pênis. Um pênis grande, ereto, duro, né? Mas uma cena que a mãe dele aparece, que eu acho que é muito forte no filme, assim, que até me deixou impressionado, é quando ele perde aquela luta greco-romana lá, o Westerling, né, que eles chamam. Uhum. E a mãe dele faz uma cara de decepção. Todo mundo se compadece, mas a mãe dele faz uma cara, tipo de nossa, como pode meu filho ser um derrotado? Meu filho ser um zero, né? Como que pode uma coisa dessa? E é interessante porque o pai dele é uma figura muito mais maleável, porque ele foi pra guerra também, né? Tem isso. Tanto que ele fica com o pé atrás dele ir pra guerra. Só que a mãe dele é super, não, tem que parar o comunismo mesmo, você é o orgulho da família, você vai pra guerra, né? Ela criou ele pra isso, né? Parece que a mãe ela tem um peso muito maior nessa formação moral do que o pai. Parece que o pai, assim, ele fica até numa saia justa quando o Tom Cruise fala que vai pra guerra. Né? Ele fala, tem certeza? Você quer mesmo? Não, claro, você foi. E nem se for pra morrer também, né? Né? E é interessante porque a mãe, quando ele chega em casa, ela não tá orgulhosa. Ela fica muito ele triste, vem deficiente. Né? Para quem tá lutando por todas as aparências. É curioso isso. Essa personagem, ela me intriga. Isso daí, por exemplo, é um dos personagens mais interessantes no filme e na vida para mim. Esses formadores de persona. Ela é certa, ela é limpa, ela quer um filho fantástico que não perde luta e não perde
perde nada na faculdade, ele tem que ser exemplar, e eu mostro isso para os vizinhos. E eu construo essa aura e essa egrégora no meu entorno, e isso tem que se manter o tempo todo. E eu não admito que não seja assim. E eu vejo que tem muita gente que vive sob pessoas desse tipo. É um tipo de monstro isso daí, porque esse tipo de coisa, ele te coloca numa prensa moral e não te dá espaço de você respirar, de você ser você. Você tem que ser aquela coisa bonita, ajustada pela família e pela sociedade. O que você acha? Você conhece gente assim, não? Claro, 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 claro. Então, mas a mãe dele foi um personagem que eu adorei no filme. Porque eu acho que ela tem essa complexidade de representar toda essa moral conservadora e ao mesmo tempo ser uma pessoa extremamente frustrada com a vida. De ter levado a vida tal qual ela achava que devia ser, não é que a vida dela, né, que nem a dele, mudou de rumo, ele tomou um tiro, ficou paraplégico, ficou impotente, quase morreu, todo mundo tratava ele igual um idiota quando ele voltou, né, tipo um trouxa, que foi pra guerra que não precisava ir, foi porque quis, né, e ainda acabou com a vida dele. Não, ela viveu a vida que ela queria levar, e mesmo assim ela é profundamente feliz. Não, mas ela não Isso eu achei viveu bem genial. a vida que ele ia levar, porque você vê na cabeça dela é tudo muito moral, é tudo muito certo. O filho dela deveria ter ido lá para a guerra, matado todos os Guks. Até procurei essa palavra, era a palavra assim, de depreciação máxima do vietnamita. Né? Ele deveria ter matado um monte lá, voltar cheio de medalha para casa. E aí ela seria a linda do pedaço. Imagina ela chegando no domingo na igreja dela, com um filho do lado maravilhoso. Mas não foi assim. Olha que azar. Agora ela vive frustrada. E ela empurra uma agenda forte na vida dele e na vida de todo mundo, dos irmãos, inclusive, né? Do marido e tudo. E eu, como conheci gente assim, conheço gente assim na vida, eu tenho meio que vontade de destruir essas pessoas, sabe? De desbancar, sabe? Minha filha, acorda. Você precisa de muito chacoalhão. Eu acho que assim, o modo como elas levam a vida já é um modo, já é a punição. Porque a vida nunca vai corresponder plenamente o que elas desejam, entendeu? Isso é verdade. Sabe? Ela já, em termos de tortura, ela já mesmo se incumbe, né? A vida se incumbe de torturar ela bastante, porque não é assim, né? Claro, não é assim. A pessoa tenta colocar a vida numa forma muito básica que não é assim. O ser humano não é assim. E outra coisa, se não fosse ele lá, que é o filho, o matador, que foi lá o Rambo e matou 300 mil Guks e voltou para casa com medalha, o outro filho ia para a faculdade, ia virar hippie, maconheiro, entendeu? A filha também, ela não fala que ela é contra a guerra, mas ela fica, olha, ela tipo, tá eu entendo porque no meu irmão limite, é contra a né? guerra. Ela tá ali, né, tentando fazer o meio de campo, mas tipo, ela entende por que a guerra não tá certa. Então, assim, eu acho que a vida já incumbe essas pessoas de, sabe, é um modo muito moralista que não faz sentido. Esse moralismo não cabe na dimensão complexa da vida, entendeu? Mas o personagem dele é muito legal, porque mostra, assim, que interessante que não é a figura do pai que é o veterano, que coloca o filho ali e a mãe acolhe. Não. O pai que é o veterano é que acolhe o filho. O pai que é o veterano que chora na frente do filho quando o filho volta. O pai que é o veterano que vai lá cuidar dele. A mãe amorosa, né, que cozinha pra todo mundo, rejeita ele logo que ele começa a dor de cabeça. Não, e a solução que o pai também dá pra ele, do jeito que tá aqui, você bebendo e a casa e tua mãe nesse conflito, eu acho que é melhor você ir pro México. Você vê, eu acho que é melhor você ir pro México. Vai experimentar outras coisas lá. Então é um olhar talvez muito mais bondoso, muito mais flexível, com uma moral muito mais flexível, porque o pai dele devia saber o que rolava no México. E vai lá que tem, sabe? E eu não sei, eu vejo muito mais bondade no final das contas no pai do que na mãe. Não, e é legal, porque no México, por mais que ele tenha ido para esse inferno, esse calor quente de luxúria, de bebedeira e né, tal, é um momento somente de reflexão para ele, de ter parar e pensar sobre a própria vida. Tipo, tá, você quer beber e tal, é isso que você quer fazer? Então vai, né? Não, vai, experimenta e vai encontrar teus limites. Sabe algumas vezes que eu acho interessante, pai educando o filho e fala assim, olha, vai, erra, encontra teus limites, sabe? Vai, experimenta, quer tomar droga? Toma droga. Em vez de ficar naquela proteção que não tem fim, não, vai, meu, vai. Você quer o quê? Você quer fumar um cigarro? Toma um maço aqui. Você quer ir lá no prostíbulo? Vai lá. Sabe? Porque a pessoa precisa, em algum momento da vida dela, encontrar os limites dela, né? Não, e o melhor modo é experimentando, né? Senão a pessoa vai passar a vida inteira idealizando a coisa e quando ela tentar fazer a coisa já pode ser tarde, ou ela pode quebrar a cara mais outra feio coisa, ainda. E outra coisa, fica aquela pessoa imatura, porque eu vejo quem vem dessas famílias com muita superproteção, a tendência é criar uma banana, sabe? Esse jovem vira aquela pessoa no barra da saia dos pais e não pode nada,
nada, daí ele fica aquele moralista igualzinho a mãe ou igualzinho o pai e vai levando, vai perpetuando a bananice. Não, ou às vezes também a pessoa ela tenta ser rebelde, uma rebeldia ignorante, sabe, assim? Uma rebeldia, assim, a pessoa fica meio adolescente, sabe, assim, achando que eu tenho que sair e beber mesmo, tal, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Assim, ele vira, tipo, o polo oposto, sabe? Tipo assim, a mãe dele é muito moralista, ele vai virar um puto de um porra louca, entendeu? Sabe? Um cara que só dá trabalho, que não quer, sabe? Que não quer nada com nada, entendeu? Vamos às notas, Francisco? Vamos às notas, claro. O que você acha do roteiro desse filme? Gostei, o roteiro é muito inteligente. A primeira parte do filme eu achei ela brilhante, assim, sabe? Aquela vidinha do American Way, mas que ao mesmo tempo está recheada de elementos patrióticos bélicos, né, que vai fazer ele ir pra guerra. Achei maravilhoso. O final, como eu disse, eu achei que, não sei, achei que ele podia fazer uma coisa mais complexa, como ele faz com o personagem da mãe. Eu achei que, tipo, vamos subir num palanque e discutir. Claro, é importante, é fundamental, principalmente numa democracia, mas, não sei. Achei que faltou um olhar um pouco mais crítico também pro outro lado, sabe? Acho que não é só, tipo, eu frequentei a faculdade, li sociologia, agora eu sei de tudo, tá? Pera lá. Então eu vou dar um 8 pro roteiro. Tá. Eu gostei bastante do filme, do final, inclusive, e eu vou dar para esse filme de roteiro, eu vou dar 9,5. 9,5, que é praticamente uma das notas máximas que eu dou. 9,5. Qual que é o outro item? Como isso adequa ao tema de sociedade opressiva? Para mim ele se adequa bem. É um filme educativo, é outro filme que se eu fosse professor e fosse falar sobre o tema sociedade opressiva, eu colocaria na lista dos top 10 desse daqui. Então eu dou uma nota alta também. Mas fala você primeiro, o que você achou? Não, para discutir esse tema, embora acho que o final ele não entende que o problema da sociedade opressiva está na sua formação e não no seu direcionamento político, mas de resto eu acho que o filme foi assim, na mosca mesmo, assim. Eu dou 9,5. 9,5. Eu também dou 9,5. Porque eu lembro de ter dado nota autona, assim, para a onda. Né? Esse filme eu acho que ele tá quase lá, fala de outra coisa e tudo mais, mas ele em termos de discussão crítica sobre sociedade opressiva, sobre como forma, como encanta e como desencanta, é muito legal, né? Não mostra só como encantou, como só desencantou, ele mostrou os dois, então só por isso, fantástico. Qual que é o outro? E quanto te fez pensar esse filme? Ele me fez pensar bastante, E você, pensou bastante também? Não, aí eu dou 10. Eu acho que é um filme que você sai do cinema debatendo. É um filme que ele joga muitas questões, é um filme que ele provoca. Acho que é um filme bem legal. Porque também uma coisa legal desse filme é que, assim, quando ele volta da guerra, todo mundo trata ele como se ele fosse um idiota. Mas ele viu o horror de perto. Ele foi pro front. Ele foi pra guerra. Ele viveu isso. E então, por exemplo, aquele amigo dele lá que montou a hamburgueria, que não tem carne no meio, ele é muito esperto, porque ele vai economizar uma grana, o espertalhão que quer fazer um novo McDonald's. Ele é um idiota. E ele é claramente um idiota. E ele vai passar a vida sendo um idiota. Porque ele nunca saiu da zona de conforto dele. E o nosso protagonista, por mais que ele tenha pagado um preço caro por isso, ele foi. Ele viu. E ele foi forte o suficiente para se reinventar. Então, eu acho que é um filme que faz a gente pensar muito mesmo sobre lidar com a dor, com a culpa, pensar sobre a guerra, sobre a cultura, né? E até mesmo possibilidades políticas de pensar nisso. Então eu dou 10. Eu dou 9,5 também, né? O filme vai terminar assim com 9,5, porque é excelente. Ele faz pensar sobre várias coisas e educa. Eu gosto de coisa que educa. Quem não sabe nada de guerra do Vietnã, assiste esse filme e aprende e fixa exatamente porque mostrou coisas de dentro da casa das pessoas, mostrou o dia a dia. Então esses elementos todos, eles ajudam a aderir, né? Como funciona como uma cola. Você começa a entender o porquê dos porquês. Não é só que nem quando eu estudei história na minha juventude aí, que você decorava, você ia pra prova da história com um monte de fato decorado, que aquilo lá não servia para absolutamente nada. Né? Agora o filme não, o filme ele pinta uma cena, né? Que eu gostei muito. Então é isso. Filme que eu dou 9,5. Então, e você aí, interlocutor? Você é nosso amigo que acompanha nosso canal. O que você achou desse filme? Esse foi mais um episódio do Análise de Obras. Lembre-se de conferir nossas publicações no YouTube. E mais do que tudo, reflita sobre o que ouviu aqui e aprimore o seu senso crítico. Curta o canal e mantenha seu autoconhecimento como sua maior prioridade. Grande abraço. Até a próxima.